Vamos lá, aula expositiva sobre indutores. Ao final desta aula, vocês serão capazes de aprender sobre eletromagnetismo e indutores e conhecer as principais aplicações dos indutores. Diferente dos capacitores, que basicamente na indústria só tem como aplicação a correção de fator de potência, diferente deles, os indutores permitem a construção de dispositivos. Aqui na mesa já tem 3 e a gente vai conhecer mais alguns ao longo da apresentação. Mas para isso, precisamos de alguns conhecimentos prévios, princípios de eletromagnetismo, começando pelo campo magnético. O ímã natural tem a propriedade de atrair pedaços de ferro. Para quem não conhece, existe um material, um minério chamado magnetita, que naturalmente ele tem um campo magnético ao seu redor e atrai pedaços de ferro. Essa força de atração é devido ao campo magnético ao redor do ímã, e o campo magnético é a região do espaço onde uma força age sobre um corpo magnético. Aqui eu trago a representação mais conhecida, né, do ímã, separado em norte e sul. Foi padronizado que as linhas de campo saem do polo norte, circulam o campo, né, e chegam no sul. Aqui seria um desenho e aqui do lado uma representação, uma imagem real, no caso uma barra de ímã. Foi pintado de um lado o norte e no outro lado o sul e jogado limalha de ferro. Essa limalha de ferro desenha-se, ela acompanha o desenho do campo magnético. Ainda sobre o campo magnético, trata-se da força de interação entre dois ímãs. Essas duas forças podem ser do tipo atração ou repulsão. Se eu tenho um ímã, mais uma vez, as linhas saem do norte e vão para o sul. Quando eu tenho um norte com um sul, é essa a representação da atração. As linhas do norte se encaixam ou seguem, elas se alinham com as linhas do sul do outro ímã, e com isso ocorre o movimento de atração. Já aqui nesse desenho de baixo, com dois nortes, eu tenho as linhas se repelindo. Elas não se encontram e por isso você não consegue juntar dois ímãs. Fica aquela região ali entre os dois ímãs sem contato. Os polos magnéticos diferentes se atraem e os polos magnéticos iguais se repelem. Uma experiência que pode ser desenvolvida é essa daqui com cordas. Os polos diferentes, as cordas vão ter a tendência de se encontrarem. Quando os polos são iguais, ocorre a tendência de se afastar. Então, as cordas vão para direções opostas. Feita essa revisão sobre campo magnético, vamos conhecer um pouco sobre o eletromagnetismo. Se a física pode ser dividida em áreas, a eletricidade é uma delas. E dentro da eletricidade a gente tem 3 sub-áreas. Eletrostática, aí vocês vão estudar quando tiver aula de física. Eletrodinâmica, a gente estuda desde o início do ano, são as correntes em movimento. E agora o eletromagnetismo. Os fenômenos magnéticos levaram diversos cientistas a se aprofundarem no seu estudo por meio de experimentos. A descoberta mais notável foi de que fenômenos elétricos e magnéticos atuam sempre juntos, dando início ao estudo do eletromagnetismo. Então a gente teremos 2 situações: o campo magnético criado por uma corrente. O que é isso? Quando a corrente passa no condutor, naturalmente vai surgir um campo magnético ao redor desse condutor. Repetindo aqui, a passagem de corrente produz um campo magnético ao seu redor. De quem? Do fio, do condutor. Vamos prestar atenção aqui, ó. Na esquerda não tem corrente, ó. I igual a 0, o que é que acontece com a agulha das 4 bússolas? Apontam para o campo magnético da Terra. Todas estão na mesma direção. Aqui já na direita temos o quê? Uma corrente diferente de 0. E o que aconteceu com as agulhas das bússolas? Estão formando um círculo. Por quê? Porque nesse condutor está passando uma corrente elétrica. E o formato do campo magnético é circular ao redor do fio. Para observar isso, uso da regra da mão direita. Vocês vão colocar, o polegar no sentido da corrente, ó, a corrente está descendo na figurinha da direita, e os 4 dedos abraçam o condutor. A direção dos 4 dedos indica a direção do campo magnético. Por isso que essa setinha está para dentro, essa daqui já está fazendo a curva para lá,
Por quê? Porque está respeitando a regra da mão direita. Se a corrente está descendo, a curva é para a direita, é isso. Se a corrente está subindo, mudou a direção. Assim a gente tem as duas possibilidades. Corrente descendo é um sentido, corrente subindo, sentido oposto. E temos o inverso, a corrente elétrica, quando a corrente elétrica criada por um campo magnético. Essa parte aqui eu vou falar, mas só será melhor compreendida quando eu falar, quando eu mostrar as simulações. Para não interromper aqui, a parte de simulação ficará no final da aula. Mas temos três situações. A situação que não acontece nada. Por quê? Porque um condutor parado dentro de um campo constante não sofre efeito algum. Eu preciso, obrigatoriamente, de ter o movimento ou do fio ou do campo magnético. Aí eu tenho, se o condutor se movimentar dentro desse campo constante, campo magnético B, surge nele o quê? Uma tensão induzida chamada de V', e também uma corrente induzida I'. Primeira situação, é o condutor que se mexe dentro do campo magnético. Qual é a segunda situação? É o condutor parado e o campo é que gira, o campo é que se movimenta. Se o condutor estiver parado, mas o campo magnético for variável, o mesmo fenômeno poderá ser observado, tensão e corrente induzidas. De novo, isso aqui eu vou reexplicar com base na simulação. Vamos aguardar no final da aula. Dando continuidade, a gente passa então para essa imagem aqui, dando uma ideia da simulação que veremos. Aqui é um gerador de tensão. Como é isso? Tem uma torneira representando a hidrelétrica. Se essa roda que tem um ímã girar rápido, eu vou induzir uma tensão maior nessa bobina que vai ligar a lâmpada. Se eu coloco pouca água, a roda com o ímã que vai girar pouco, vai induzir uma tensão baixa e a lâmpada vai brilhar pouco. Para mostrar o quê? A proporcionalidade. Maior a variação, maior a tensão induzida. Mas aguardem que eu vou mostrar no final da aula. E para isso a gente precisa conhecer um componente novo, que daremos o nome de indutor. Isso aqui a gente já viu o que é. É uma fonte de alimentação e para que serve fornecer energia de qualidade para os componentes do computador. Aula de capacitores, só que agora apontando para um componentezinho aqui meio escondido aqui nesse, apontando para esse outro agora aqui, e por último, o mesmo componente, só que com uma capinha de plástico aqui por cima. E a pergunta, o que são? São os indutores. Lembrado que são dispositivos reativos, começando pelo dispositivo resistivo. É aquele que resiste à passagem de corrente elétrica, mantendo seu valor ôhmico constante, tanto para a corrente contínua como para a corrente alternada. Nada mais é do que o resistor que a gente estuda desde o início do ano. O seu valor, depois de construído, é aquele, com exceção do potenciômetro que a gente gira, mas pode mudar dentro de um certo valor, dentro de uma certa faixa. E o que é o dispositivo reativo? É aquele que reage às variações de corrente elétrica, sendo que seu valor ôhmico muda com a frequência. Lá no capacitor, se a frequência fosse baixa, provocaria uma alta dificuldade. Agora aqui no indutor não. Uma baixa frequência provoca uma baixa dificuldade, uma baixa resistência. Lá no capacitor, uma alta frequência provoca uma baixa dificuldade. Aqui no indutor, o contrário, uma alta frequência provoca uma alta dificuldade. Lá no capacitor, a frequência é inversamente proporcional, aqui no indutor é diretamente proporcional. E como é construído um indutor? Indutor ou bobina? Nada mais é do que um fio de cobre enrolado ao redor de um núcleo de ferro. Ou enrolado ao redor de um molde e depois retirado. Tá aqui a definição. O indutor ou bobina é um dispositivo formado por um fio esmaltado enrolado em torno de um núcleo. Qual é o objetivo de enrolar esse fio? Concentrar as linhas de campo magnético e fortalecer a atração por objetos de ferro ou objetos magnéticos. Para construir esse indutor, aqui dadas as condições, eu preciso de um comprimento, seção transversal do núcleo de ferro,
esse núcleo tem uma característica chamada de permeabilidade e vai depender diretamente da quantidade de voltas. Cada volta recebe o nome de espira. Aqui do lado temos um exemplo e na sequência temos 3 simbologias. O indutor, quando o núcleo é de ar, está aqui o exemplo, ó, não tem núcleo nele, é uma construção. Quando o núcleo é de ferro, eu coloco essas 2 barrinhas contínuas do lado, e quando é de ferrite, as 2 barrinhas agora tracejadas aqui do lado. E o que é o ferrite? É um material cerâmico misturado com outros componentes que concentra também as linhas de campo. Mais uma vez aqui, núcleo de ar, e aqui na direita, um núcleo de ferro aqui embaixo. Se apertar o olho aqui, dá para ver que tem um material acompanhando esse enrolado de fio aqui. Sobre os indutores ainda, precisamos conhecer a indutância. Lá no capacitor tínhamos a capacitância, e aqui é indutância. Lá no capacitor a gente armazenava cargas elétricas, elétrons. Aqui não existe esse paralelo, lá é uma partícula. Aqui no magnetismo não existe essa correspondência. O que a gente vai ter é o armazenamento de energia magnética por meio de um fluxo φ criado pela corrente elétrica IL. Seu símbolo é o L maiúsculo. Aqui a fórmula, L é igual a φ dividido por I, e a sua unidade no sistema internacional será o Weber por ampere, ou simplesmente Henry. A parte de reatância indutiva que será estudada na corrente alternada da etapa 4, mas aqui a gente já antecipa. O XL é a nomenclatura de reatância indutiva, representa a dificuldade na passagem da corrente. E o que é uma dificuldade na passagem da corrente? São os ohms, é uma resistência. Só que ela não é fixa, ela depende de quem? Da frequência do meu sinal de corrente alternada, depende da indutância. Se eu tenho mais voltas, é um valor. Se eu tenho uma área grande, é outro valor. Desse modo, o L depende da construção do indutor e vai influenciar na reatância. E o π aqui, 314. Por isso que lá na introdução, quando foi dito uma alta frequência, alta dificuldade, o XL é alto. Uma baixa frequência aqui, teremos uma baixa dificuldade na reatância indutiva. Ainda de indutores, antes de entrar nas aplicações. Reatância indutiva é como uma resistência do indutor. A passagem da corrente, não há dissipação de calor, diferente do resistor que aquece, sempre se lembrar do chuveiro elétrico, é uma resistência que aquece. Aqui, por ser um fio enrolado, é outra configuração, não temos essa dissipação de calor. Aqui, em função da expressão anterior, diminuiu a frequência, diminuiu a reatância, aumentou a frequência, aumentou a reatância, é o que está escrito aqui. A reatância diminui com a diminuição da frequência, a reatância aumenta com o aumento da frequência. E por último, em teoria, o indutor possui resistência zero quando submetido à corrente contínua. Isso aqui é semelhante ao capacitor. Depois de passar 5 constantes de tempo, essa parte de constante de tempo, gráfico de carga do indutor, não veremos, dado que a gente já viu no capacitor, e porque não dá para medir no osciloscópio. Para medir no osciloscópio teria que ser com a medição de corrente, que a gente não vai fazer. Por isso que aquela parte de gráfico que a gente viu em capacitor não será visto aqui nos indutores. E como compensação, a gente vai focar nas aplicações dos indutores. Por ser mais palpável, a gente vai poder ver os equipamentos funcionando. Então, desse ponto, lá nos capacitores, veria uma série de gráficos e explicações de constante de tempo, 5 constantes de tempo, transitórios, regime permanente, que a gente não vai ver aqui nos indutores. E sim as aplicações. Começar pelo primeiro aqui, mais simples. Opa, cadê? Relé eletromecânico, essa caixinha azul aqui. Para fazer uso dele, a gente precisa
realizar essa montagem em placa para facilitar, porque ele não se encaixa na prontoboard. E na próxima aula prática a gente vai ver como usar, do que se trata. Dispositivo eletromecânico formado por um magneto móvel, que se desloca unindo dois contatos metálicos. Quando uma corrente circula pela bobina, esta cria um campo magnético que atrai o contato, fechando ou abrindo o circuito. Ao cessar a corrente da bobina, o campo magnético também cessa, acaba, fazendo com que os contatos voltem para a posição original. O retorno dessa posição original é por meio de uma mola. Internamente aí a gente tem o seguinte sistema: bobina, magneto móvel, aí eu tenho um contato chamado de comum e tenho dois contatos aqui, ó, normal fechado. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, esses dois retângulos aqui unidos, de modo que eu já posso ligar alguma carga nesses dois contatos. E quando eu ligar a bobina, o que tiver no normal fechado vai desligar. E aqui embaixo eu tenho o normal aberto. Conseguem ver que tem um espaço aqui, ó. Então, quando eu ligar essa bobina, vai circular uma corrente aqui na bobina. Qual é o objetivo da bobina? Criar um campo magnético e atrair esse magneto móvel aqui, ó. Esse magneto móvel vai se movimentar para baixo. Imaginem aí, observa, usa a abstração aí. Esse contato vai se movimentar para baixo, o contato normal fechado abre e o contato normal aberto fecha. Com isso, eu desligo o que tiver aqui em cima e ligo o que estiver aqui embaixo. E isso aqui é o interior de uma caixinha dessa. Eu tenho a bobina, o fio enrolado ao redor de um núcleo de ferro. Sempre que passar corrente por ela, ela vai atrair esse magneto móvel aqui e vai fechar esses dois contatos. Esse aqui, diferente do esquema da esquerda, só tem o normal aberto. Assim, a gente pode ligar objetos a depender da construção dos contatos. Esse aí, por exemplo, pode ligar lâmpadas de 220, por exemplo. Para fazer isso, eu vou ligar a bobina em 12 volts e aqui nos contatos eu vou ligar a tomada junto com a lâmpada para que isso aconteça. Por meio de uma tensão de 12 volts, eu consigo ligar uma carga de 220. Vamos fazer isso com lâmpada e se arriscar com choque? Não. Vamos ligar um motor de 5 volts, que é mais seguro para todo mundo e ninguém ter problemas. Tá aqui a característica do relé, já está passando a plaquinha aí. Aqui tem informações como a tensão da bobina, que é de 12 volts, e as tensões máximas que ele pode suportar. 220, 250 volts alternado, 10 amperes. Ou 125 volts alternado, 15 amperes. Show de bola, vamos aqui para o segundo equipamento, segunda aplicação importante, transformador elétrico. É esse rapaz aqui, ó, vai receber 220 na entrada e vai fornecer 6 na saída. Dispositivo usado para abaixar ou aumentar a tensão e a corrente elétrica. Os transformadores consistem em dois enrolamentos. O que é um enrolamento? É o indutor. Um é chamado de primário, o outro é chamado de secundário. E são envolvidos por um núcleo de ferro ou núcleo metálico. Aqui é sua representação didática. A parte cinza é um núcleo de ferro. Para quê? Para conduzir conduzir o campo magnético. O campo magnético é produzido pela bobina que estiver ligado na tomada, nesse caso, o primário, de 220 volts, vai produzir um campo que fica circulando nesse ferro aqui. Esse campo magnético, ao passar por cima da bobina do secundário, vai produzir uma tensão induzida menor. Por quê? Porque ele tem menos voltas no enrolamento. E com isso eu consigo diminuir de 220 para 6 ou para 12, como a gente vai usar a próxima semana no laboratório. A passagem de uma corrente alternada no enrolamento primário induz a formação de uma corrente elétrica alternada no enrolamento secundário.
A proporção entre as correntes primária e secundária depende da relação entre os números de voltas em cada um dos enrolamentos. Enrolamento da esquerda tem 42 voltas, 42 espiras. Enrolamento da direita, secundário, 14 voltas. Qualquer tensão que eu coloque aqui em V1, eu terei uma tensão menor aqui em V2. E como calcular isso? Utilizando a relação de transformação. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Sempre que eu tiver uma tensão maior na entrada, no caso, escolhido o primário, com mais espiras, a saída será menor. Se eu inverto, coloco minha entrada no V2, aí eu vou ter uma tensão na saída maior. Tem que ter essa atenção aí. O transformador permite essas duas ligações. O que é V1 e V2? Tensão no primário e no secundário. N1 e N2, número de espiras do primário e do secundário. Mais uma vez, o primário é qualquer um dos dois lados que seja ligado na tomada. E a saída será o secundário. Vamos aqui a um exemplo. Determine a tensão V2 para um transformador com V1 igual a 127 volts. N1, 200 espiras. N2, 20 espiras. A relação é essa daqui. V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Substituo diretamente. 127 em cima, V2 embaixo. Igual a 200 em cima, 20 embaixo. Já resolvo do lado da direita, dá 10. Troco de lugar V2 com 10. Ficou 127 dividido por 10. V2, então, 12,7 volts. Para essa situação aqui, onde eu tenho 200 espiras no primário, N1, e 20 espiras no secundário, N2. Dúvidas de como calcular a tensão de saída? Ok. Transformador elétrico. Temos esse modelo que está circulando aí pela turma, é desse modelo aqui da esquerda. À medida que a potência que você precisa aumenta as características do transformador. Você precisa de um núcleo de ferro maior, uma quantidade de voltas maior nas bobinas, ao ponto de chegar, por exemplo, a esse modelo aqui de rua chamado de transformador a óleo. Ele recebe 13.800 volts na entrada, aqui em cima. São 3 buchas de entrada. O lado de saída não dá para ver, mas é nas costas do transformador. São 4, 3 fases e um nêutron. Nesse sistema aqui, muito provavelmente, eu tenho 380 volts entre 2 fases e 220 entre uma fase e um nêutron. Fechamos aqui a parte de transformador. Vamos para a próxima aplicação chamada de motor elétrico. Aqui é o motor mais simples que tem, de 5 volts de corrente contínua. Trata-se de uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. Esse modelo aqui da tela é um motor de corrente alternada. As duas principais partes de um motor. Parte fixa, estator, essa parte de cobre aqui na carcaça. E a parte móvel, chamada de rotor, acoplada ao eixo. Aqui na direita uma imagem chamada imagem explodida. Tenho aqui uma tampa com um ventilador para trazer ar de fora e ventilar as bobinas internamente. Temos o rotor aqui centralizado por meio de dois enrolamentos, 2 tampas e a caixa de ligação. Essa peça aqui, mais uma vez, é o rotor, é quem gira quando o estator é energizado. O oposto do motor é o gerador elétrico, máquina destinada a converter energia mecânica de movimento em energia elétrica. Que energia mecânica de movimento é essa? É a energia da hidrelétrica ou da eólica, por exemplo. Aqui é aquela situação que eu comentei lá atrás. Se eu tenho 2 ímãs, eu tenho um campo constante. Para que eu tenha tensão na saída, o que é que precisa? Que o condutor se movimente. É isso que vai acontecer aqui. Eu vou acoplar essa manivela aqui à turbina de uma hidrelétrica e isso aqui vai girar. Toda vez que girar, vai produzir uma tensão alternada aqui na saída.
gerador elétrico de usina hidrelétrica. Não sei se todo mundo já estudou, mas eu tenho uma represa que segura, que retém o curso de água. Então, essa água vai se acumulando até encher até uma certa altura. Quando eu quero produzir eletricidade, eu abro aqui essa passagem aqui que vai levar a água até a turbina. A turbina são essas pás aqui que lembram um ventilador. O ventilador é o quê? O motor que recebe a eletricidade e gira para ventilar. O que é o gerador? Recebe o movimento da água ou do vento, gira o eixo e produz eletricidade. É isso que acontece aqui. A água entra, movimenta essas pás aqui chamadas de turbina, e nesse eixo aqui eu tenho o gerador. O gerador vai produzir eletricidade na saída. Aqui eu tenho uma turbina eólica, o vento vem de frente, ó, bate nessa pá, essa pá gira, o movimento da pá é lento, só que eu preciso no gerador que chegue uma velocidade de 60 Hz. O que é feito? Uma caixa de engrenagens aqui no meio para compatibilizar as velocidades. Dessa maneira eu consigo produzir aproximadamente em 60 Hz. Essa energia que é produzida aqui em cima, sai lá de cima até o solo via cabo, chega aqui no transformador e alimenta a rede de alta tensão. Aí depende, 138 kV, 500 kV, vai depender da região que a usina se encontra para poder ligar no sistema. Fechamos aqui o gerador, só temos mais duas aplicações. O alto-falante possui um ímã permanente e uma bobina. O funcionamento básico aqui, a passagem de corrente nessa bobina que vai interagir com o ímã permanente e movimentar uma membrana. Essa membrana, ao se movimentar, vai produzir ondas mecânicas. O som, basicamente, é uma onda mecânica. Essa onda mecânica vai ser transportada pelo ar e o som vai chegar em determinadas distâncias. Aqui uma imagem, mais uma vez, explodida. Eu tenho um ímã permanente aqui e a bobina aqui, ó, agora é chamada de bobina móvel. Sempre que ocorrer a passagem de corrente nessa bobina, ela vai interagir com o ímã permanente e produzir o movimento dessa membrana e produzir o movimento aí mecânico das ondas. Acho que é isso. E por último, da área de vocês, sistema de gravação de disco rígido. Eu tenho esse eletroímã aqui em formato de U. Sempre que eu tiver a corrente passando em um sentido, eu gravo sul para norte e vou produzir a informação lógico. Se eu faço a corrente circular no outro sentido, eu vou produzir a informação sul-norte no outro sentido, significando um zero lógico. Se eu tenho 100, eu tenho a informação que eu tenho o 4 decimal. 100 em binário, quando convertido em decimal, representa 4. E aqui na direita, para quem não conhece, um disco rígido aberto. Ele tem o disco metálico, eu tenho esse braço aqui com a cabeça de gravação, leitura e gravação, que é essa daqui. Tenho esse ímã permanente aqui controlando a velocidade desse braço. O disco ou prato fica girando aqui e a informação é lida ou gravada por esse sistema aqui. Com isso, fechamos essa parte de indutores, aprendemos sobre eletromagnetismo e as características dos indutores e conhecemos as principais aplicações: relé, motor, transformador, alto-falante e agora sistema de gravação em disco rígido. E-mail para tirar dúvidas e fechamos aqui essa apresentação. Valeu!